Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. Também quero avisar, irmãos, que toda quinta-feira, além da classe para as crianças, do momento Kids para as crianças, nós também temos o momento com os pré-teens, os pré-adolescentes. Então você, pai aí de um pré-adolescente, você pode trazê-lo, que também tem o momento deles aqui junto ao culto, e para os adolescentes também. Então você já é pai aí de um pré-adolescente ou de um adolescente, também há uma programação específica para eles durante o culto. Então você vem, traz seus filhos, eles também são edificados e você também é edificado. Ezequiel capítulo 22, versículo de número 30, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30, assim está escrito o texto bíblico: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu repito, busquei entre eles um homem que tapasse o muro, diga muro, e se colocasse na brecha, diga brecha, perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Diga para quem está do seu lado, olhando bem dentro do olho dessa pessoa, diga, reparando as brechas. Diga isso, reparando as brechas. O livro do profeta Ezequiel foi escrito em um dos períodos mais difíceis da história de Israel, um dos períodos mais sombrios da história de Israel, por que não dizer o período do cativeiro na Babilônia. Ezequiel, meus irmãos, ele era um profeta, um homem que foi escolhido por Deus para levar uma mensagem, e Deus o levantou no meio deste cativeiro babilônico com uma palavra, com uma mensagem específica, mas também com uma voz de alerta àqueles que estavam no cativeiro, mas também aqueles que estavam em Jerusalém. A nação, ela estava mergulhada em um momento de corrupção, em um momento de declínio espiritual, um momento de idolatria, um momento de injustiça, uma completa rebelião contra Deus e contra o Senhor. Veja que os líderes, os sacerdotes e o povo em geral, eles haviam se desviado do caminho que Deus havia estabelecido para eles. É no capítulo 22 que Deus vai expor os seus pecados, os pecados do povo. Se você ler o capítulo 22 por completo, você vai ver que Deus vai elencando uma lista de pecados, de transgressões que o povo vinha cometendo, e que isso vinha trazendo tristeza ao coração de Deus, como por exemplo, derramamento de sangue, opressão dos necessitados, violência contra as viúvas, contra os órfãos, idolatria, corrupção. Até os profetas que estavam profetizando naquele momento, naquele contexto, estavam usando de mentiras. Eles falavam assim: assim diz Deus, quando Deus não havia dito absolutamente nada. Eles estavam oferecendo palavras de paz enquanto o pecado dominava. Eles estavam oferecendo palavras positivas enquanto o pecado estava conduzindo toda a nação. É nesse contexto que eu quero situá-los a esta palavra. Deus então vai trazer uma palavra ao seu povo, e ele diz: eu procurei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. O pecado era demais, mas eu não queria destruir, mas eu não achei ninguém. Deus vai usar uma linguagem, irmãos, para falar com o povo, para que o povo pudesse entender, porque não há um objetivo em Deus de falar de uma forma que você não entenda. Deus sempre vai falar de um jeito que
você entenda, para que você possa cumprir aquilo que ele está falando, para que você possa realizar o desejo de Deus para a sua vida. Então Deus vai usar duas palavras, ou duas imagens, ou duas figuras de linguagem específicas para aquela época. Deus usa a palavra muro e Deus usa a palavra brecha. Por quê, pastor? Porque na cultura daquela época, o muro ele representava uma segurança. Na cultura daquela época, o muro representava uma proteção, era a principal defesa daquelas cidades. Além disso, Israel também se valia de homens sobre os muros, que a Bíblia vai chamar de atalaias, que a Bíblia vai chamar de vigias, que eram pessoas responsáveis de estar sobre os muros com uma trombeta na sua mão, e à medida que o inimigo se aproximava, ou perigos vinham em direção ao povo, esses homens tinham por função alertar o exército, alertar aqueles que estavam dentro dos limites da cidade, para que se preparassem. Por exemplo, Salmo 127, verso 1, a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Isaías 62, 6, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas. Ezequiel 33, 6 diz: mas se o atalaia ou vigia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, o sangue será requerido dele. Então veja que as cidades naquela época se valiam de muralhas, se valiam de muros para se proteger, e Israel também colocava homens sobre esses muros para proteção ainda maior. Porém, irmãos, o adversário sempre agia de forma sorrateira. Ele não podia vir com toda a sua fúria, porque senão o atalaia ou vigia que estava sobre o muro olharia de longe a poeira que se levantava do deserto, então tocaria a trombeta e o povo se preparava para a guerra. Então o que a história nos apresenta? Que os adversários, eles vinham de forma sorrateira, eles vinham de forma minuciosa, na calada da noite, sem ninguém perceber. E pastor Irso, a história diz que eles iam fazendo uma verificação em toda a muralha, sem ninguém perceber, e aonde encontravam pontos de vulnerabilidade no muro, ali eles abriam uma brecha, ali eles abriam uma fenda, ali eles abriam uma ruptura. Com qual objetivo, pastor? Comprometer a estabilidade da muralha. Eles vinham sem pressa, irmãos, eles vinham uma semana, depois em outro mês, para não levantar suspeitas. Então eles vinham fazendo esse tipo de trabalho. Abre uma brecha hoje, abre uma ruptura hoje, abre uma fenda hoje. A palavra brecha que o profeta usa aqui no original hebraico é peretz, que quer dizer fenda, rachadura, rompimento, abertura, espaço vulnerável, ou seja, são falhas no muro de uma nação. Deus usa essa linguagem para dizer para o povo dele, o povo de Israel: a vida espiritual de vocês está como um muro com brechas. Vocês não estão percebendo, mas o muro está comprometido. Vocês não estão atentos, mas o inimigo tem causado brechas no muro espiritual de vocês. Eu estou procurando alguém para tapar essa brecha, para se colocar em intercessão nessa brecha, mas diz a Bíblia que Deus não achou ninguém. Pastor, por que essa palavra essa noite? Sim, o Espírito de Deus veio ao meu coração a trazer essa mensagem a você, porque muitas são as pessoas que o muro que protege o seu casamento está repleto de brechas, o muro que protege a sua vida familiar está repleto de brechas, o muro que protege a sua vida financeira está totalmente comprometido. Você não percebeu, mas o diabo se aproximou, você não se atentou, mas o diabo veio sutilmente e foi abrindo brechas e comprometendo o muro que protege a tua casa, a tua família, falando de forma espiritual. E quantas são as pessoas que hoje têm que observar o
os seus muros caindo, porque não perceberam a aproximação do adversário. Quantas são as pessoas que hoje estão derramando lágrimas em cima de entulhos, de muros que já caíram há muito tempo, porque o diabo fez brecha após brecha e você não percebeu. Mas eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja esta noite. Eu profetizo, e quem tem mão para levantar, pega essa palavra. O muro que Deus levantou para proteger a tua casa não vai cair. O muro que Deus levantou para proteger teu casamento não vai cair. O muro que Deus levantou para proteger teus filhos não vai cair. Essa mensagem é um alerta para você levantar os seus olhos, levantar a espada para a batalha, porque esse muro não vai cair. Pode até ter uma brecha, mas Deus te dará graça para reparar. Eu profetizo que o diabo vai se frustrar, porque toda investida dele até hoje para derrubar o teu muro não vai ter êxito. Deus vai preservar. Se você crê, recebe esta palavra, porque é de Deus sobre a tua vida esta noite. Diga para quem está do teu lado: não vai cair o muro do nosso casamento. Se você é casado, diga: não vai cair o muro que protege os nossos filhos, não vai cair o muro que protege a nossa espiritualidade, não vai cair. O diabo vai bater em retirada, porque Deus vai te preservar, Deus vai te guardar. Se tem alguém que crê nessa palavra, recebe, porque não vai cair. Não vai cair. O diabo está investindo para derrubar os seus muros, mas Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir: não vai cair. Pode até estar comprometido hoje, mas Deus te dará graça. Você vai reparar, vai consertar, vai em nome de Jesus se colocar em defesa, e o diabo não vai cantar vitória em cima da tua cabeça. Pelo contrário, você vai sair daqui triunfante, vitorioso, porque Deus preservará a tua casa. Se você crê, recebe esta palavra. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui esta noite. O muro que Deus levantou sobre a sua família, o diabo está lutando, o diabo está agindo, o diabo está trabalhando, mas Deus te dá um alerta esta noite: te põe em defesa, te põe em luta, porque não vai cair. Eu sinto a presença dele aqui esta noite. Pastor, o que pode comprometer a estabilidade do muro que Deus levantou ao meu redor? Muitas são as coisas, muitas são as brechas que podem se levantar, que podem surgir, que podem aparecer, e eu quero pontuar algumas aqui. Se não der tempo para falar todas hoje, a gente fala outro dia. Mas a primeira brecha que você precisa tapar, que pode comprometer a estabilidade do muro que Deus levantou ao seu redor, é a brecha da dúvida e da incredulidade. A dúvida é uma rachadura que começa pequena, mas se não for tratada, cresce, destrói, aniquila a fé. Israel, ao duvidar da proteção e das promessas de Deus, abriu um espaço, abriu uma fenda para o medo, a idolatria, a desobediência, a incredulidade. Faz a pessoa olhar mais para o problema do que para o seu Deus. Veja o exemplo de personagens bíblicos, irmãos. Imagina se Moisés, diante do Mar Vermelho, duvidasse do que Deus havia falado. O que Deus falou? Ele olhou para Deus e disse: Deus,
Deus, o faraó vem por detrás, é noite, não tem por onde passar, o mar está na minha frente, o que eu faço? Deus diz para ele: estende a tua mão sobre o mar e começa a caminhar. Se fosse alguém que duvidasse, ia dizer: Deus, como é que eu vou fazer isso, Senhor? Se o Senhor falasse que ia aparecer embarcações aqui para toda essa multidão, isso até seria possível. Se o Senhor falasse que o povo ia nadar, eu até poderia acreditar, mas o Senhor está falando que o mar vai abrir. É isso mesmo, é isso mesmo. Quem duvida não vê o impossível, quem duvida não vê o extraordinário. Moisés não duvidou e o mar abriu, pastor, que você veio pregar aqui essa noite? Eu vim pregar que toda dúvida está comprometendo você de ver o sobrenatural, de ver o extraordinário. Tem porta que você já poderia ter passado, mas a dúvida colocou um cadeado lá. Tem porta que você já poderia ter enfrentado e vencido, mas a dúvida colocou um cadeado lá. Eu tenho uma palavra ao seu coração essa noite: lança toda dúvida por terra, porque o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir. Lança toda dúvida por terra, porque o Deus que você serve não conhece derrota. Se Ele falou que vai, vai. Se Ele falou que tem, tem. Se prepara para ver. Joga essa dúvida no chão e te prepara. O mar vai abrir, o gigante vai cair, a muralha vai tombar e você vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. Se você crê, pega esta palavra. Aleluia. Vença as suas dúvidas. Imagina se Moisés duvidasse, o mar não abriria, mas ele acreditou. Deus abriu o mar e o povo passou. Pastor, qual é a palavra para a minha vida essa noite? Não duvida. Diga isso para quem está do teu lado: não duvida, porque Deus vai fazer o sobrenatural. Diga isso: não duvida, porque o Deus que você serve não conhece derrota. Não duvida, porque o Deus que você serve abre porta até onde não tem porta. Mas não tem porta, pastor, Ele é Deus, Ele cria uma porta para abrir, só para você passar por ela. Tem alguém comigo nesta palavra esta noite? Aleluia. Imagina se Davi duvidasse, irmão. Davi está lá em casa, o pai manda ele visitar a batalha, levar alimento para os seus irmãos. Quando ele chega na guerra, tem um gigante, tem um homem lá enfrentando o exército de Israel, e ele está dizendo: cadê o guerreiro de Israel? Cadê o líder que vai me enfrentar? Cadê o corajoso? Não tinha ninguém. Aí chega Davi. Quando Davi chega, é bem na hora que o gigante está dizendo: cadê o guerreiro de Israel? Diz a Bíblia que Davi vai perguntar: meus irmãos, não tem ninguém aqui para enfrentar o gigante? Aí alguém diz: Davi, olha o tamanho do homem. Davi, olha a lança dele. Davi, olha o escudo. Na frente dele vai um moço levando as suas armas. Não tem ninguém com coragem, Davi. Parece que eu vejo Davi dizendo: não tinha até agora, porque agora eu cheguei nessa batalha. Aleluia. O gigante vai ficar falando alto até você chegar lá, munido da presença do Deus que você serve. Eu sinto a presença dele aqui essa noite. Davi não duvidou. Davi foi para a batalha, foi para a peleja, porque aquele gigante não afrontou a homem, aquele gigante afrontou o Deus Todo-Poderoso. Aí o rei Saul manda chamar Davi: vem cá, Davi, vem cá. Você tem coragem? Tenho coragem. Então tá bom, vamos fazer o seguinte: pega a minha armadura, pega a minha espada, meu escudo, e vai para essa guerra. Irmão, a Bíblia diz que Davi não consegue nem andar. Por quê? Porque a armadura não era dele, não foi preparada para ele. Pastor, por que é que Saul, que é o rei, que tinha medo de ir para a guerra, vai pedir para Davi colocar a sua armadura? Porque há uma inteligência nesse rei. Ele diz: eu não tenho coragem para ir, vou colocar minha armadura nesse doidinho aí que está dizendo que vai, porque vai que ele vence. Então eu vou poder dizer: venceu, mas estava usando a minha armadura.
Davi disse: não consigo ir com essa arma aqui, não tenho capacidade para ela, não fui preparado para ela, e ela não é nem do meu tamanho. Mas como é que você vai? Eu vou com as armas que Deus já colocou na minha mão. Diz a Bíblia que Davi vai lá no ribeiro, pega 5 pedras lisas e vai para a batalha, para enfrentar o gigante. Um dia alguém olhou para esse texto e disse assim para mim: pastor, eu acho que Davi duvidou sim. Eu falei: por quê? Porque a matemática não bate, pastor. Eu falei: como não bate? Quantas pedras Davi levou para a guerra? Eu falei: 5. E quantos gigantes tinha, pastor? Eu falei: nesse texto, 1. Aí a pessoa falou assim: não, pastor, então Davi duvidou, porque a matemática não bate. E ainda a pessoa teve a coragem de dizer assim: é muita pedra para pouco gigante. Eu disse: não, Davi não duvidou. Não, pastor, não, pelo contrário, ele acreditou e foi com muita convicção. Por quê, pastor? Eu digo: porque na Bíblia está escrito que além de Golias, nas trincheiras do exército filisteu, na época, naquele momento, ainda haviam outros 4 gigantes, e a Bíblia diz, em 2 de Samuel, capítulo 21, verso 15, diz o texto: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel, desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benob, primeiro gigante, descendia dos gigantes, e o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecaio, o Zatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Segundo gigante, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como o eixo de tecelão. Terceiro gigante, houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também estes descendia do gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Pastor, o que você está pregando essa noite? Quem se apresentou naquele dia para lutar foi apenas Golias, mas segundo a Bíblia ainda existiam outros gigantes na trincheira dos filisteus. Então Davi não duvidou, irmão. Ele levou pedra na medida certa. A pedra do Golias está aqui. Se os outros 4 criar coragem, a pedra deles já está reservada. Pastor, o que você veio pregar? Levanta uma das suas mãos. Tem gente na galeria recebendo. Não duvida do seu Deus, porque pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, independente de quantos gigantes forem, Deus te dará graça, Deus te dará autoridade, Deus te dará ousadia, e esse gigante vai cair. Se você crê, pega essa palavra, pega essa palavra, pega esta palavra. Quem pode adorar a Ele e aplaudir ao Senhor esta noite? Diga para quem está do seu lado: Davi levou pedra na medida certa. Diga isso: Davi levou pedra na medida certa. Não duvide de Deus. Acredita que o Deus que você serve é fiel para te abençoar, independente do contexto que você esteja vivendo. Tem gente que perde a bênção, que cria brechas porque duvida. Como que duvida, pastor? Chega num culto como esse e fica se questionando: será que é Deus que está falando comigo? Será que é Deus que tem me abençoado? Será que eu sou perdoado? Será que o Senhor abrirá aquela porta? Não duvida. Se Deus prometeu, descansa teu coração, porque Ele é fiel. Quem tem promessa, levante a mão.
Se você tem promessa, tudo tem prazo de validade, mas promessa de Deus não tem prazo de validade. Por quê, pastor? Porque Jesus mesmo disse: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que gira em torno de você tem prazo de validade. A comida que você come, a roupa que você veste, o carro que você anda, a casa que você mora, tudo isso um dia vai depreciar e vai acabar. Mas se Deus falou que vai salvar tua casa, vai salvar. Se Deus falou que vai abrir a porta, vai abrir. Se Deus falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se você crer, recebe esta palavra. Não duvida de Deus. As dúvidas nos causam brechas nos muros que Deus tem levantado para nós. A segunda brecha que eu quero falar esta noite é a brecha da falta de oração. Você precisa entender que viver uma vida sem oração é dar oportunidade para o diabo abrir brechas na sua vida e no muro que protege a sua casa. Pastor, mas o tempo é difícil, o tempo é complicado, eu tenho tanta coisa para fazer. Separe um tempo para orar, separe um tempo para falar com Deus. Enquanto eu preparava esta palavra, o Espírito Santo de Deus me motivou a perguntar a você: como está a sua vida de oração com Deus? Como está? Como está? E eu quero te dar um exemplo. Imagine que em algum momento eu vou ligar para o meu amigo pastor Irso, e eu vou dizer assim: pastor Irso, me empresta um dinheiro. Ele vai dizer assim: o que foi que você precisou? Olha, me compliquei, eu preciso de um dinheiro emprestado. Ele é meu amigo, se ele tiver, ele vai emprestar. Eu vou usar o dinheiro, depois de um tempo vou pagar. O tempo passa, ele faz aniversário, eu não ligo para ele. O tempo passa, ele compra um carro melhor, eu não o parabenizo. Depois de alguns meses, eu me tranco novamente financeiramente e eu vou ligar para ele: pastor Irso, preciso de um dinheiro emprestado. Ele vai dizer: olha, faz tempo que você não fala comigo, né? Mas eu vou te emprestar, aquela vez eu emprestei, você pagou, então eu vou te emprestar. O tempo passa, ele tem uma grande vitória na vida dele, eu peguei o dinheiro, devolvi, o tempo passou, nunca mais falei com ele. Depois de um tempo, eu preciso de novo, vou ligar para ele. Quando ele vê o meu número no celular dele, o que ele vai pensar, irmão? Está precisando, só me liga quando está precisando. Fiz aniversário e não me parabenizou. Tive uma promoção no meu emprego, não me parabenizou. Tive uma grande vitória, nunca fala comigo, não pergunta como eu estou. Se eu ligar para ele, ele vai pensar isso, sim ou não? Só liga quando precisa. Pois bem, o que Deus pensa quando você dobra o joelho? O que Deus pensa quando você começa a orar? Deus fica de pé e diz: vai vir uma adoração sincera do quarto desse moço, dessa moça? Ou Deus vai dizer assim: vai pedir? Por quê, pastor? Porque tem gente que só vê Deus como uma gôndola de supermercado. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Minha esposa estava aqui, saiu com a Manu agora. Parece a gente quando vai no mercado, ela vai tirando e eu vou devolvendo. Eu quero isso, eu preciso disso. Agora a Manuzinha vai também. Não, ela já tem até o carrinho de compra dela de plástico. Antes era uma que eu levava no mercado, agora é duas. Eu preciso disso, eu preciso disso. Como Deus vê você orando? Como? É só petição? Ou você dobra o joelho e diz: Deus, hoje eu não vim pedir nada, hoje eu vim agradecer pela saúde que o Senhor tem me dado,
Hoje eu vim agradecer, Senhor, porque não tem faltado nada sobre a minha mesa. Não é o que eu queria muitas vezes, mas é o que o Senhor mandou. Não é o que eu desejava muitas vezes, mas é o que o Senhor tem mandado. E eu quero agradecer. Não deixa o diabo abrir essa brecha na tua vida. Qual brecha, pastor? A falta de oração. Viva uma vida de gratidão. Viva uma vida de oração. Não passe um dia sem falar com Deus. Antes de ir para o trabalho, ore ao Senhor. Quando chegar em casa, agradeça pelos livramentos, porque talvez você nem viu, mas o perigo passou do teu lado, não tocou em você, porque a mão de Deus estava sobre você. Sobre você. Sobre você. Pastor, o que eu faço, pastor? Crie um local na sua casa para você orar. Estabeleça um local, o seu quarto, um escritório. E posso dizer um negócio para você? Marca com Deus e fala: Deus, todo dia, nesse horário, eu vou estar aqui. Sabe o que é mais lindo? Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Um exemplo de oração na Bíblia. Um homem que não deixou essa brecha abrir, em hipótese alguma, Daniel. Irmão, Daniel decidiu orar quando não podia orar. Se vem um decreto hoje assim dizendo, está proibido orar, tem gente que vai comemorar. Fala baixo, pastor. Não, é para ouvir mesmo. Porque não vai mudar nada na rotina. Se for proibido orar, muita gente não vai fazer nem diferença, porque já não ora. Mas Daniel disse, o que diz o decreto? Não pode orar? Tá bom, vou orar. Porque um decreto não muda quem eu sou em Deus e a agenda que eu tenho com Deus. Uma determinação do rei não vai mudar o meu compromisso. E diz a Bíblia, e todos os dias, 3 vezes, se punha de joelho, como costumava fazer. Está sendo condenado à cova, mas continua orando. O leão está lá esperando, mas ele continua orando. O rei falou, não é para orar, mas ele continua orando. Não deixe essa brecha abrir. A Bíblia diz, irmãos, é tão lindo, que quando o decreto sai, diz assim, proibido orar por 30 dias, não pode falar com Deus. Diz a Bíblia que Daniel vai para casa, entra no seu quarto, e diz o texto, onde havia janelas abertas para Jerusalém. Aleluia. Que é isso, pastor? Ele não abriu a janela para orar, porque veio a perseguição. Quando a perseguição chegou, a janela já estava aberta. Não espere a crise chegar para você orar. Quando a crise chegar, ela vai ser surpreendida com você de joelho dobrado, apresentando a tua vida diante do Senhor. Não deixe o diabo abrir essa brecha. O tempo não deixa eu ir mais além. Mais para frente a gente conclui isso, mas eu quero orar por você agora. Fica de pé onde você está. Primeira brecha que o diabo quer abrir para comprometer o muro da tua vida espiritual: dúvida. Será que é Deus? Será que Deus pode fazer? Será que eu posso ser abençoado? Será que eu vou viver o milagre? Será que eu sou perdoado? Não deixa o diabo lançar dúvida no seu coração. Deus já falou a seu respeito e a palavra dele é a palavra final. A segunda brecha, falta de oração. Quantas são as pessoas que negligenciam falar com Deus? Você já me conhece já há algum tempo. E eu não faço curva no que eu preciso falar para você, porque eu quero ver você bem sucedido e abençoado na sua vida espiritual. Não deixe o diabo abrir essa brecha, a falta de oração. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Pastor, o que é orar sem cessar? É falar com Deus em todo o tempo. Pastor, estou no carro falando, estou lavando a louça falando, estou no chuveiro falando. Não é isso. Orar sem cessar é viver uma vida de oração. Orar sem cessar é você ter momentos de qualidade para falar com Deus. Porque tem gente que acha que oração é apenas falar com Deus. Não, pastor, não. Oração é estar com Deus. Porque vai ter vezes que você não vai ter nada para falar, mas Ele sempre terá algo para falar ao seu
coração. Terceira brecha, eu encerro agora. Você precisa fechar a brecha da falta de posicionamento em Deus. Quanto tempo você vai deixar o diabo ditar as regras dentro da tua casa? Quanto tempo você vai permitir o diabo arruinar os planos e projetos que Deus tem para você? Pastor, o que está faltando para mim? Posicionamento. Pastor, o que está faltando para mim? Decidir. É Deus ou não é Deus? Aí eu preciso lembrar de uma história, uma historinha, que tinha um cidadão em cima de um muro, Deus de um lado e o diabo do outro. E Deus falou assim: rapaz, vem para cá, vem para o meu lado, quero mudar a tua vida, quero transformar a tua história. Ele olhava para Deus e Deus chamando, e olhava para o diabo só olhando assim. E aquilo foi inquietando ele: rapaz, por que Deus me chama, insiste que eu vá para o lado dele, e o diabo só está me olhando? Ei diabo, por que você não me chama? Deus insiste, me chama e me chama, e você não me chama. Aí o diabo fala: é simples, sabe por que eu não chamo? Porque o muro já é meu. O muro é meu. Quem não se posiciona em Deus, automaticamente está posicionado ao lado do diabo. Pastor, isso é muito forte. É mesmo, porque com Deus é sim, sim, não, não. Deus está essa noite te dizendo: eu quero você totalmente do meu lado, para transformar tua casa, transformar tua vida, mudar tua história. Isso mesmo, levanta a mão para receber, porque é o que Deus tem para você. Quanto tempo você vai deixar o diabo ditar as regras dentro da tua casa e da tua família? Se posiciona homem, se posiciona mulher, chega nessa casa esta noite pisando diferente, dizendo: aqui quem manda, quem governa, quem reina é o meu Deus, e eu dou liberdade para Ele trabalhar no meu coração e dentro da minha casa. Eu encerro citando 3 jovens: Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor vai fazer uma estátua e dizer: vai me adorar, todo mundo. E eles falam: negativo. Sabe o que é isso? Posicionamento. Mas se não me adorar, vai para a fornalha. Aí eles falam, está no texto: rei, o senhor pode aquecer quantas vezes quiser essa fornalha, porque o nosso Deus, se Ele quiser, Ele nos livra. Mas se a gente tiver que morrer queimado na fornalha, a gente morre. Mas a gente não vai te adorar, porque nós nos posicionamos. A nossa adoração é somente a Deus. Amarra as mãos, amarra os pés e joga os 3 na fornalha. E você conhece a história. E o rei fica lá embasbacado: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que, rei? Nós jogamos 3, mas eu estou vendo 4. Quem é o quarto? É Deus. É Deus. Por quê? Porque quem decide se posicionar ao lado de Deus, por Deus é preservado até dentro da fornalha. E sabe o que é mais lindo, irmão? Diz a Bíblia: e passeavam dentro da fornalha. Irmão, como é que consegue passear no meio de um fogaréu? Como é que consegue? No meio do fogo, prestes a morrer, mas preservados. Porque é isso que acontece, irmão. Quem decide andar com Deus, passeia na luta, passeia na prova, passeia na dor, passeia na dificuldade, passeia na enfermidade, porque sabe que não está andando sozinho no meio dessa fornalha. Você está andando com Deus. Quantos recebem esta palavra esta noite? Quero orar por você, você que tem coragem de dizer: pastor, eu quero fechar algumas brechas na minha vida hoje, dentro da minha casa e da minha família. Vem aqui no altar, eu quero orar por você agora, nos próximos 3 minutos, eu quero orar por você. Pastor, eu quero fechar essa brecha da dúvida, porque tem tanta bênção que eu não recebo, porque eu duvido. Eu não quero mais duvidar, eu quero acreditar na palavra que Deus já liberou sobre a minha vida. Vem aqui na frente. Pastor, eu não quero
quero mais negligenciar a oração. Eu quero viver uma vida de temor a Deus. Eu quero falar com Deus. Eu quero ter intimidade. Eu quero ter comunhão. Vem aqui no altar. Pastor, eu vou me posicionar. Eu não quero mais flertar com o mundo. Eu não quero mais flertar com o pecado. Eu já me decidi. Eu vou para o lado de Deus. Eu já me decidi. Eu quero o Senhor na minha vida. Aleluia. Nós vamos orar na galeria. Se você deseja, você pode chegar ao corredor e nós vamos falar com Deus agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Oh Deus, a tua palavra, Senhor, foi pregada esta noite. Deus, nós cremos que o inferno tem lutado, tem trabalhado para abrir brechas no nosso muro espiritual. O diabo tem lutado, tem agido, tem trabalhado para tentar comprometer o muro que blinda a nossa casa, a nossa família. Mas agora, Senhor, eu oro por essas pessoas que aqui estão, que vieram aqui na frente reconhecendo que precisam ser reparados, que os seus muros precisam ser consertados. Eu oro agora em nome de Jesus e te peço, Pai, blinda essa pessoa, repara esta brecha, que toda dúvida caia por terra, que toda obra do mal caia por terra. Deus, que o meu irmão e a minha irmã tenha desejo de orar, tenha vontade de clamar a Ti, tenha vontade de estar na Tua presença. Deus, que esta pessoa não saia de casa pela manhã sem antes apresentar o dia ao Senhor. Deus, eu te peço agora, se falta posicionamento nas nossas vidas, nós nos posicionamos esta noite na certeza de que o nosso posicionamento nos preservará da fornalha, o nosso posicionamento nos preservará das crises, o nosso posicionamento nos preservará dos ataques do inferno, e o Senhor nos guardará. Eu estendo a minha mão sobre essas pessoas e declaro a tua bênção. Não deixa esse muro cair, não deixa o muro que protege o casamento, a vida financeira, a vida material, a vida conjugal. Não deixa esse muro ruir e tombar, pelo contrário, preserva, Senhor, guarda, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um abraço em quem está do seu lado e diga: o muro que Deus levantou para você não vai cair.